Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade então à reflexão que estamos fazendo lá do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. E lembrando que nós já estamos no capítulo 2, na segunda parte do livro, iniciando a parte das comunicações, ou melhor, das evocações. Iniciamos então, há 2 vídeos atrás, com a primeira evocação do Sr. Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, e 2 dias após o seu falecimento. E depois, essa foi a primeira evocação, e depois, 2 dias depois da primeira evocação, a segunda, onde ele já se demonstrava bastante equilibrado e lúcido em relação aos questionamentos, às respostas que ele apresentou. E o que nos chama a atenção agora na sequência é o título A Morte do Justo. A morte do justo é uma comunicação espontânea, você vê, diferente da evocação. Aqui Kardec diz que foi uma comunicação espontânea de um espírito que se identificou ao final como Jorges. E após a primeira evocação do Sr. Sanson, esse espírito deu essa comunicação espontânea. E ele mesmo apresentou esse título, A Morte do Justo, referindo-se à passagem ao desencarne do Sr. Sanson. Muito interessante que ele diz aqui. Nós vamos fazer essa leitura, que é um pequeno trecho desta parte, tá bom? Então vamos lá. A morte do justo. A morte do homem, do qual vos ocupais neste momento, ou seja, do Sr. Sanson, foi a do justo, quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem! Quão poucos, depois dos entusiasmos e os desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das estrelas. Assim como o homem saudável, mutilado por uma bala, sofre ainda os membros dos quais se separou, assim a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se dilacera e palpita em se escapando do corpo e em se lançando inconsciente de si mesma no espaço. Orai por essas almas perturbadas. Orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito, alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. O amor não tem limites. Ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. O seu último limite parece se confundir com o céu, e o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas. Assim, o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Georges. O que nos chama bastante a atenção aqui é justamente a maneira como se deu essa comunicação, que ela foi espontânea, como dissemos,
E o segundo é ele reconhecendo, ele se referindo ao desencarne do senhor Samson. Tanto que o título que ele deu a esse texto que ele fez chama-se A Morte do Justo. Justamente pela maneira como o senhor Samson, equilibrado, pessoa devotada, pessoa simples, estudiosa, consciente dos ensinamentos da doutrina espírita, ou seja, ciente da continuidade da vida após a morte do corpo físico, então ele teve esse retorno à pátria espiritual de maneira equilibrada e bem lúcido e rápido, né? Conforme nós vimos as duas evocações do senhor Samson. E nos chama a atenção também esse alerta que ele nos dá, daqueles que não esperam nada após a morte do corpo físico, ou que não acalentam uma fé ou uma esperança da continuidade da vida. Então, esses se deparam com a imensidão da vida espiritual e se assustam, e muitas vezes não aceitam, ficando rebeldes e com medo. Então, aquele instante do retorno à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, que deveria ocorrer de uma maneira um pouco mais lúcida, mais tranquila, com confiança e esperança de dias melhores para aquele que crê, passa a ser assim um tormento para aquele que não crê, que não esperava nada, ou que a consciência cobra os erros que foram cometidos aqui, ou o tempo perdido. Nos chama a atenção essa colocação que esse irmão Jorges faz aqui nessa pequena reflexão. Então, meus amigos, não vamos nos alongar muito hoje, vamos ficar somente nessas lições que recebemos, né? A confirmação da maneira como que se encontra, retornando à pátria espiritual, a criatura que aqui acalentava bons ideais ou maus ideais, maus comportamentos, ideias e postura e assim por diante. Então fica aqui a reflexão para que a gente busque a preparação para esse momento derradeiro que todos nós iremos passar um dia nesse retorno à pátria espiritual, que possamos retornar com a melhor tranquilidade, paz e equilíbrio possível de ser alcançada diante das nossas limitações, mas sempre com a fé em Deus, do amparo e do amor do Pai que nos envolve a todo momento. Então, meus irmãos, é isso. Que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!